Olá a todos, nós somos do terceiro Logística e do terceiro ADM. Estamos fazendo um trabalho junto com o professor Francisco sobre o gerador de Van de Graaff. Esperamos que vocês gostem e vamos começar com a biografia do criador. Físico e engenheiro mecânico, Robert Jamerson Van de Graaff, nascido nos Estados Unidos, em 20 de dezembro de 1901, criou um gerador eletrostático que armazenava cargas de até 7.000 volts. Esse feito foi o que lhe trouxe a fama. Em 1922, se tornou bacharel em engenharia mecânica e em 1923 se tornou mestre. Logo depois, em 1928, ele virou doutor em física. Estudou em Sorbonne assistindo às aulas da Madame Curie, ela mesma tão famosa que descobriu a radiação, uma das mais importantes do meio dela. Ele assistia suas aulas sobre radiação, ele também estudava física nuclear, assim como Rutherford, e acreditava que as partículas poderiam ser aceleradas. Em 1929, ele construiu seu primeiro modelo de gerador eletrostático, onde alcançou volts de até 80.000. Mas logo em seguida, em 1931, no jantar inaugural, o aparelho conseguiu alcançar até 1 milhão de volts. Olá! Agora vamos para o ano de 1935, onde Van de Graaff finalmente recebeu a sua patente por sua invenção, o gerador. E, inclusive, começou a se dedicar ao aparelho que produzia raio-x a fim de remediar tumores cancerígenos, com a precisa penetração de radiação, a qual foi utilizada pela primeira vez em 1937, na Escola de Medicina de Harvard. Lá, Van de Graaff tornou-se físico-chefe e membro do conselho administrativo. Inclusive, tornou-se membro do fornecimento de geradores eletrostáticos usados no tratamento de câncer, na indústria radiográfica. E não basta só isso, ele começou inclusive a estudar muito mais a estrutura do núcleo atômico. No final dos anos 50, Van de Graaff inventou um transformador separador de núcleos. Esse transformador gerava alta tensão usando fluxo magnético, ao invés de carregamento elétrico. Se utilizando do acelerador de partículas, os físicos puderam acumular muitas informações a respeito da desintegração e reações nucleares, e inclusive sofisticar as teorias da estrutura do núcleo do átomo. Na década seguinte, ele resolve focar seus olhos para sua empresa. Entretanto, no ano de 1966, ele é recompensado com um prêmio muito importante pela sua contribuição ao desenvolvimento do gerador eletrostático e pelo acelerador de partículas. Infelizmente, na manhã do dia de 16 de janeiro de 1967, ele falece aos seus 65 anos. O gerador de Van de Graaff funciona através da movimentação de uma correia que é eletrizada por atrito na parte inferior do aparelho. Ao atingir a parte superior, as cargas elétricas que surgiram com o processo de eletrização são transferidas para a superfície interna do metal, sendo então distribuídas para toda a superfície da esfera metálica, ficando carregada de cargas elétricas. Se durante o funcionamento do gerador aproximarmos o dedo ou um objeto de metal, percebemos leves descargas elétricas que ocorrem em razão da diferença de potencial. Pode ser utilizado em laboratórios de física para o estudo de eletrizações por atrito, cargas elétricas, rigidez dielétrica e etc. Um gerador eletrostático é um equipamento capaz de gerar cargas elétricas estáticas e que teve importante papel no desenvolvimento da ciência, permitindo isolar quantidades significativas de cargas elétricas, tornando possível o estudo de suas propriedades. Quando o motor é acionado, a correia faz atrito com a polia, gerando uma carga elétrica que é transferida para a superfície interna do metal e então distribuída para toda a superfície da esfera metálica. Por isso, ao encostar o dedo ou um objeto de metal na esfera, é possível perceber as descargas elétricas. Componentes do gerador: um motor, 2 cilindros, um conjunto de correias, um conjunto de escovas, um terminal de saída, que na maioria das vezes é uma grande esfera de metal ou de alumínio. Por que os cabelos arrepiam? Ao tocar na esfera, toda a carga em excesso que estava nela vai parar na pessoa que a tocou. Tanto a carga elétrica negativa juntas só podem resultar em repulsão. Os cabelos então se arrepiam na tentativa dos elétrons de se afastarem o máximo possível uns dos outros.